noite a todos, um bom dia a todos, uma boa tarde, um bom momento para assistir essa roda de conversa em forma de live. O tema é caridade. E aquela caridade sutil, aquela caridade que não é trombeteada, não é alardeada. Que o Livro dos Espíritos fala que caridade tem que ser um ato desinteressado. Para ser desinteressado, não pode esperar nada em troca. Se eu fizer algo esperando troca, não é mais caridade. Bom, geralmente quem recebe uma caridade demonstra gratidão. Nós não devemos fazer uma caridade para que sirva de humilhação. Deve ser o sinônimo de gratidão, de desejo de ajudar o próximo. Porque o próximo é nós mesmos. E estavam os discípulos conversando, dizendo que não era possível fazer caridade se não tivesse dinheiro. Aí começaram a rolar, lembrar o nome dos ricos da época, dizendo que eles sim tinham como fazer caridade e tal. Aí Jesus, mansamente, brandamente, como sempre, o que ele fez? Ele contou uma história, como Jesus sempre fez. As narrativas de Jesus ou são histórias, ou são metáforas. O mestre não fala algo no sentido de direcionar alguém. Ele mostra o caminho. Quem impõe a direção sobre alguém é o obsessor. O mestre não faz isso. E ele diz, um candidato muito pobre aspirava ao mundo espiritual superior. Lá ele usava a palavra céu, que era a tradição da época. Até hoje nós vemos muito, fulano morreu e foi para o céu. Quando eu morrer eu quero ir para o céu. Ainda tem muita essa terminologia que a gente herda de tempos imemoriais. E esse candidato era muito pobre. Ele não tinha como dar uma coberta, que naquele tempo não era coberta, era lã de carneiro, pele de carneiro, com a lã. E ele não tinha como sequer uma tigela de alimentos para um andrajoso, para um que nós chamamos hoje em situação de rua. Aí o que acontecia? Acontecia o seguinte: ele ficou muito desolado com isso, porque ele queria fazer uma caridade ostensiva. Não que ele quisesse holofote, brilho, fama, não é isso. Ele tinha um desejo ardente de ajudar o próximo de forma assim, bem mais específica. Alguém com frio ele pudesse dar o que cobrir, com fome o que alimentar, mas ele não tinha condições. E ele começou a adotar a seguinte postura. Chegava um maledicente, esses que falam de todo mundo, talvez nós disséssemos hoje fofoqueiro, e ia contar para ele algo
ele destacava naquela pessoa maledicente, ele destacava algo de bom daquela pessoa que o outro estava a falar mal. Ah, fulano é muito invejoso, é muito orgulhoso. Ele dizia, mas é trabalhador, mas é um homem respeitoso. Enfim, ele foi fazendo esse tipo de conduta. Chegava alguém extremamente irado, bravo, ele procurava demover o indivíduo desse estado de ânimo, falando algo bom, sorrindo, mostrando alguma coisa de positiva, e assim ia. E ele foi tratando as pessoas mais inferiores espiritualmente assim, sempre dando algo de positivo, sempre oferecendo o lado positivo. Aí ele desencarnou e ficou muito receoso, porque ele falou, bom, a autoridade celeste vai me julgar como alguém que não fez caridade. Eu não dei coberta, eu não dei comida, né? E é o contrário. Quando ele chegou lá, colocaram uma coroa nele. E ele pergunta, por que eu sou merecedor dessa coroa, se na verdade eu nunca fiz caridade? Aí Jesus, aproveitando a história, disse, olha, fez caridade, claro. Você evitou muitas brigas, você evitou muitos desastres familiares, você evitou muitas situações ruins com a sua intervenção positiva. Você é grandemente caridoso. Fica para nós, nessa história, muitas lições. A primeira é que é possível ser caridoso em qualquer circunstância. Uma pessoa está desolada, você senta, conversa, né? Acolhe aquele ser que está tão dolorido. É caridade. Você, às vezes, faz a chamada caridade oculta, é aquela que, para os olhos de terceiro, dos outros, não há nada a fazer. Pegue, por exemplo, uma pessoa que está acamada há anos, uma visita repetida naquele local, conversa, a pessoa se sente bem. Porque todos os que estão, de uma certa forma, acamados, são cometidos de grande solidão. Então, você já está fazendo uma grande caridade. Ninguém nem percebe, nem fica sabendo que você está ali ajudando. Há uma passagem de Irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo, nas Misérias Ocultas, onde a mãe levava a menina, a filha dela, para presenciar esse fato e entender a necessidade de ajudar o próximo, de preferência sem holofotes. Porque eu já vi muito fato como esse. Ah, não, nós estamos tirando fotos aqui enquanto estamos distribuindo alimentos, junto com os menos favorecidos da sorte. Nós estamos fazendo isso para que os doadores saibam
que estamos realmente empregando os donativos. É um tanto quanto estranha essa colocação, porque se eu tiver que provar para o doador que estou fazendo algo, o doador não está doando, como eu falei. Ele está mercadejando. Portanto, é importante a gente estar distante dessas apresentações fotográficas. Vamos unir os corações dentro das nossas possibilidades, claro. Cada um dá o que tem, porque às vezes quantos têm e têm abundância e não se dignam a dar. Eu escuto muitas frases assim dirigidas a mim. Isso é problema dele ou dela. É problema dele ou dela. Mas a gente não pode suavizar o problema dele ou dela. A gente deve ser endurecido a tal ponto. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz: mitigai o sofrimento, ou seja, pede-nos que diminuamos o sofrimento do próximo. Ao invés de julgarmos, vamos fazendo. É aquela frase do poeta: enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Então vamos caminhar nesse sentido. Vamos dar a nossa cota de caridade a cada um, da maneira que conseguirmos dar, da forma que abrandemos a dor do próximo, porque é muito doloroso. Você vê uma pessoa em situação de rua, você diz assim: é um bêbado, é um drogado, é um bêbado, é um drogado, só que ele tem uma história onde ele não suportou certas coisas e sucumbiu diante do vício. Nós não olhamos o antes, nós olhamos o agora dele. Que caridade é essa? Que observa com julgamento as situações. Jesus, espíritos queridos, ajude-nos a ajudar, a sermos ponte de travessia dos seres que jornadeiam na dor. Ajude o Antoninho. Antoninho é uma pessoa do meu coração, que o ajude muito, que ele passe esse momento, seja como uma tempestade, depois de um céu limpo, um céu de brigadeiro na vida dele. A todas as outras pessoas, a Talon, aos dois outros que eu já fugiu o nome, mas estão aqui inclusos também, com muito amor. Aos espíritos que acompanharam essa live, que têm testado a nossa resiliência durante 2 vezes, mas dessa vez pelo celular foi até o fim. Graças a Deus. Fico muito feliz pelo meu querido amigo Leandro, que ele também seja muito abençoado, e a nossa família como um todo. Que assim seja.